Primeira Crônicas, capítulo de número 21, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Quem levantou contra Israel? Quem? Satanás. Porque tem gente que pensa que Satanás não se levanta contra o povo de Deus. E esse é o nosso maior erro. Quem se levantou contra o povo de Deus? Fala com força: Satanás. Verso de número 2: E Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão, levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e Senhor, não são todos eles servos do meu Senhor? Porque meu Senhor requer isso? Porque trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Prevaleceu a palavra de quem? Cuidado, para que a sua palavra, os teus pensamentos, as tuas convicções não prevaleça sobre aquele que está abaixo de você. Porque às vezes a gente cai numa tolice de achar que o único que pode falar coisas do céu para nós é aqueles que estão acima de nós. Mas Deus está usando muitas pessoas pequenas para falar com você, mas está prevalecendo a tua vontade. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu, percorreu toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi, de Benjamim, não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Porém, então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: Eu cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande. Antes de orar, eu queria que com todo respeito e carinho você olhasse para esta pessoa que está do teu lado e dissesse para ela assim: não seja, mas fala com mais força, não seja maluco. Vocês estão rindo, mas você está rindo de você mesmo. A gente está rindo, mas a gente está rindo de nós mesmos. Feche os teus olhos, Pai. Nós oramos ao Senhor nesta noite, ó bendito Espírito Santo. A nossa dependência não está em nós. Não está enquanto temos no bolso, enquanto os diplomas temos na parede. A nossa dependência está em Ti. Nos guia, nos direcione sobre as veredas da Tua justiça, nos faça conhecedores da Tua vontade, porque foi para isso que o Teu Filho se manifestou, para que a Tua vontade fosse revelada a nós, seres humanos que estão acostumados a viver na carnalidade, na força do Teu braço, no instinto animal que nós carregamos, mas nós não queremos mais andar pelos nossos próprios meios, nós queremos andar pelos Teus, e por isso nós Te pedimos nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, porque queremos carregar a Tua palavra, porque será uma semana de desafios,
mas queremos sair vencedores de todos eles. Amém e amém. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é impressionante a conduta do crente, muitas vezes diante de Deus. A nossa conduta diante de Deus, eu acho que às vezes, Jesus chorou, sim ou não? Eu acho que a nossa conduta muitas vezes faz o Senhor se entristecer. Não são poucas, são muitas às vezes. Porque às vezes achamos, pastor Anadir, que o nosso tempo de igreja, o nosso tempo de cristianismo, o quanto nós conhecemos de Bíblia cristiana, nos dá o direito de voltarmos, Neide, a ser como éramos antes. Nos dá o direito de deixarmos de perseverar no Espírito, para retornar à nossa carnalidade. Parece, Gerson, que quanto mais tempo nós estamos no cristianismo, mais tempo convivendo com santos, ouvindo a palavra, participando de palestras, fazendo tantos e tantos cursos que hoje nós fazemos, parece que isso nos abre uma porta, nos dá o direito, nos abre um parênteses para que nós possamos, Paulo, retroceder. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um conselho. Oséias 6 diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é conhecer e retroceder, é conhecer e prosseguir. É cada vez mais buscar conhecer qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é regredir. Porque eu tenho a impressão, Marcelo, que nós estamos muitas das vezes regredindo na fé, ao invés de evoluirmos. Você já teve essa impressão também? Que parece que às vezes nós estamos voltando, ao invés de prosseguirmos. Pastor, misericórdia. Final de ano está aí. Faça uma retrospectiva da sua vida cristã e fala para você mesmo, você e Deus somente, se você está prosseguindo ou se você está retrocedendo. Não precisa falar para o pastor não, para você mesmo. Que nós vamos perceber em poucos segundos, conversando com Deus, fazendo essa retrospectiva, nós vamos perceber que nós estamos muito mais andando pela força do nosso braço, do que pelo poder do Espírito. Aqui não tem, graças a Deus, mas tem igreja por aí, como a do pastor que pregou aqui esses dias todos, que os crentes estão muito mais carnal do que espiritual. Você quer ver um crente espiritual? Conversa com ele quando ele está nervoso. Porque quando ele é espiritual, ele está nervoso, ele fala, amanhã a gente conversa, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Agora quando ele está na carne, não, ele bate a porta e fala, vamos conversar hoje, vamos mostrar esse negócio aqui hoje. É 5 segundos pensando, fazendo uma retrospectiva que a gente vai chorar. A gente vai chorar, a gente vai falar, misericórdia, o que está acontecendo comigo? Quer que eu dou esse exemplo? Abraão, está aí Abraão? Pai de multidões, chega, né? Bastante filho. Para comigo e pense, no começo da tua jornada cristã, você recebia o teu salário, você não pagava uma conta de luz sem antes orar. Você não pagava o aluguel da tua casa sem antes consagrar aquele salário a Deus. Não era assim, sim ou não? Oh, tempo bom. Você não comprava uma bala sem antes separar o teu dízimo. Agora.
Era para comprar e vender qualquer coisinha, seja uma bolsa. Senhor, eu posso? Pai, a gente era doido. A gente era espiritual. Ou era só eu? Só eu? A gente era espiritual. Tinha gente que falando, você está ficando doido. Doido a gente está ficando agora. Mas o tempo passa, o tempo voa, e a poupança e a gente passou a perder os critérios espirituais. A gente passou, William. Quando a gente se converteu, irmãos, as pessoas começaram a se afastar de nós, sim ou não? E a gente começou a partir desse afastamento. Não foi a gente que se afastou, eles que se afastam. Só que agora não, a gente não tem mais critérios sobre amizades. Qualquer roda, qualquer palavra estranha, a gente está compartilhando, a gente está falando. Isso vai mostrando que nós estamos deixando de andar no Espírito para voltar a andar que a gente está deixando uma vida de oração para pegar, para viver de calculadora, fazendo contas. Nós estamos deixando de colocar o joelho no chão para viver de caneta, de trena, de metros. Tudo tem que ser medido, tudo tem que ser planejadinho. Não que Deus tenha problema com isso, não é questão disso. A questão é onde está o espiritual que tinha antes. Porque isso parece ser uma bobagem, mas Deus manda te dizer, cuidado, isso é um perigo, é uma loucura. É uma maluquice nossa, entrar por esta via de pensamento. Por quê? Porque tudo que você tem hoje, que você é hoje, nunca foi da força do teu braço. Não foi dos teus diplomas. Foi das tuas faculdades, meu irmão. Foi quem? Quem? Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Você sempre estudou, você sempre trabalhou, mas a sua vida só passou a ter sentido quando você começou a andar com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Agora, se sempre foi Deus, não é uma maluquice nossa? Não é uma tolice nossa, não é uma burrice nossa? Querer tocar a nossa vida a essa altura do campeonato, sem Deus. Sem Deus. Começou a crescer com Deus, pastora Ellen. Começou a ter forma de gente com Deus. A partir do momento que começou a andar no Espírito, começou a mudar a sua fala, a sua personalidade, sabe, a tua família mudou, você se transformou quando você começou a andar no Espírito, portas se abriram, a gente começou a crescer, a gente começou a evoluir. Gálatas 3, verso de número 3, olha o que Paulo diz a esta igreja. Ele diz assim, será que vocês são tão o quê? Traduz para mim o que é insensato. É o quê? O que Paulo está dizendo? Vocês estão doidos? Vocês estão cheirando meia? Porque vocês começaram aonde? Vocês começaram aonde? E agora? Não, se o pastor fala isso aqui, que é maluco, insensato, insano, doido, retardado, o pastor Mauro está na carne, mas é Paulo falando, Paulo pode. Paulo falou para a igreja, vocês estão doidão? Vocês começaram no Espírito, e agora vocês querem dar continuidade? Porque tem gente que é assim.
Ele literalmente olha para ele e fala: meu Deus, como Deus me mudou, como Deus transformou a minha vida, como andar no Espírito fez bem para mim. Mas de repente ele entra numa loucura e ele diz que pode agora vencer andando na carnalidade. Não é? Doideira esse negócio? Sim ou não? A igreja de Gálatas estava assim. A igreja de Gálatas, Flávio, cresceu andando no Espírito, evoluiu crescendo no Espírito, mas depois que eles crescem no Espírito, evoluem no Espírito, Paulo diz: vocês querem agora voltar para a carne? É por isso que mais para frente você vai ver em Gálatas 5, o Paulo fazendo um paralelo entre carne e Paulo exorta a igreja dizendo: pastor Aélio, vocês estão doidos, vocês estão malucos de querer viver carnalmente outra vez. Vocês cresceram como igreja no Espírito, migração. Vocês cresceram como filhos, esposa, esposo, mãe, ministros, quando vocês estavam no Espírito, porque quando estavam na carne, vocês não conseguiam fazer nada para Deus. Enquanto estava na carne, era a mesma coisa de quando não estive antes na igreja. Ninguém na família sentia a diferença, ninguém no trabalho via a diferença, mas começou a crescer a tua vida, o teu ministério, o teu casamento, quando olharam para você e falou: esse fulano e esta fulana anda no Espírito. Eu amo o Salmo 23, eu acho que todos aqui amam esse Salmo. Porque neste Salmo, o Davi, que escreve ele, é o Davi completamente, Kaique, diferente de 1 Crônicas 21. Vocês estão comigo? O cara que escreve o Salmo 23, não parece ser o mesmo, que agora na sua velhice, está sendo relatado em Crônicas 21. Davi, no seu início, ele estava dizendo que as tuas vitórias e as tuas conquistas, era porque ele tinha confiança no pastor. Ele diz rasgadamente: o Senhor é o meu e nada. Nesse salmo, Davi está abrindo o teu coração e está dizendo: as coisas não me faltam, não é porque eu sou rei. Ele está dizendo abertamente: as coisas não me faltam, não é porque eu sou bonito. As coisas não me faltam, não é porque eu estou num lugar privilegiado. As coisas não me faltam porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que me direciona. Eu tenho um pastor que me leva a andar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Eu tenho um pastor que prepara para mim uma mesa quando os meus inimigos se levantam. As coisas não me faltam, André, porque eu tenho alguém que cuida da minha vida. Esse era o Davi. Um cara completamente diferente de Crônicas 21. Sabe qual que é o nosso maior erro? Eu disse quarta-feira aqui que tem palavras que é complicado pregar, mas é bom, né? A gente é torturado. Vira um caco para depois virar um vaso. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a gente pensa que a graça de Deus, ela só é na nossa vida para nos levar para o céu. A graça de Deus me salvou, glória a Deus. Mas entenda uma coisa, para você experimentar coisas diferentes, meu lindo. A graça de Deus, ela não serve apenas para te salvar. A graça de Deus, ela serve também para te sustentar, para te abençoar, para te dar crescimento, para te levar aonde o teu dinheiro, a tua sabedoria, aonde as tuas pernas nunca sonharam ir. A graça de Deus, ela pode te levar lá.
A graça de Deus também te dá aqui na terra vida e vida com abundância. A graça de Deus faz você prosperar como pai, como mãe, como filho, como ministro. Faz para você coisas que o seu dinheiro não pode fazer. A graça de Deus. Então, pelo amor de Deus, não venha ser maluco de dizer que você já conhece Bíblia demais, que você está tanto tempo na igreja para falar: eu posso agora tomar algumas decisões na minha carne, eu posso parar agora e falar o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, aonde eu quero ir e aonde eu não. Pelo amor de Deus, não me venha com isso. Deixar Deus fora da tua vida a esta altura do campeonato. Abraça a graça, receba toda a graça, aproveite a manifestação desta graça, mas entenda uma coisa, meu irmão: a graça de Deus, Neide, para se estabelecer na minha vida, na tua vida, você precisa ter Ele como teu pastor. Você precisa aceitar o cajado dele. Você precisa aceitar ser guiado por ele. Porque a gente é muito bom, de aceitar o pasto do pastor, o alimento do pastor, a graça protetora do pastor. Mas não gostamos muito de ser dirigido pelo pastor. Tá bonito o cabelo, Armando. O fio do retorno está aqui no meu peito. Irmãos, é óleo puro, unção, azeite novo. Estão entendendo? Ah, pastor, eu aceito até vir aos cultos. Até choro, levanta a mão quando o pastor faz um apelo. Eu quero ser batizado, quero fazer a obra. Meu sonho é fazer a obra. Mas desde que o pastor, o dono da igreja, que não é o Mauro, é Jesus, não mexa na minha forma de ser. Terra, não vai rolar. Eu até aceito, pastor, ser na igreja. Mas ele não fala para ele não mexer com a minha forma de falar, não, hein? É impossível, meu irmão. Não ser dirigido por ele. Não ser corrigido por ele. É impossível viver o que ele tem para mim sem deixar com que ele mude a minha vida. Eu posso vir para a igreja, mas nada. Graças a Deus o pastor não sabe o particular de cada um. Graças a Deus. Mas uma coisa eu sei, Cíntia, a gente precisa de Jesus. Independente se você está num nível de santidade maior do que a minha, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, a tua casa precisa de Jesus, o seu casamento não vai ser sustentado sem Jesus. Você precisa de Jesus para trabalhar, você precisa de Jesus para viver. Ele é a fonte da nossa vida. Eu não sei se você é católico, espírita, mas você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. A gente não pode ser louco, Joaquim, de achar que a gente não precisa dele. Eu quero ser feliz, sem Jesus não dá. Porque só Ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero constituir uma família. Você constitui uma família, mas não constitui uma família sólida. Porque só Ele é a base da solidez da sua família. Só Ele. Eu amo João 15, verso de número 5. Todo mundo conhece esse texto que diz: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos. Quem permanece em mim e eu nele, não adianta ele estar e eu não.
esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer. Você está maluco, cara? A idade está chegando, as coisas estão acontecendo e você está achando que pode andar sem Ele. Senta no teu quarto e diz: Senhor, até quando eu vou viver isso? Até quando você pegar a maçaneta da porta que está para o lado de dentro, abrir e mandar eu entrar? Mas enquanto você ficar nessa insanidade dizendo: eu não preciso, eu consigo fazer tudo sozinho, você não vai conseguir. A gente precisa de Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o caminho. Está entendendo, meu irmão? Pastor, estou tanta luta na minha casa. Você vai vencer com Jesus. Com Jesus. Pastor, estou passando por um deserto. Meu irmão, o oásis que você tanto deseja, só com Jesus. É só com Jesus. Ah, pastor, fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, é para você. É para nós. Porque a gente atribui carnalidade com quem está começando na fé, sim ou não? Mas Deus está falando, tem muita gente que já começou há tanto tempo, que está deixando de andar no Espírito para voltar a andar na carne. Tudo que ele faz por conta própria. Tudo que ele pensa é por conta própria. Enquanto estava aprendendo a caminhar, gatinhar, estava no Espírito. Agora que cresceu, prosperou, pegou terra, deixa comigo, joga no meu peito que eu resolvo. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de Jesus. Você não precisa de mais seguidores nas redes sociais. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Pastor, eu estou no culto todos os dias. Eu venho de quarta, eu venho de sexta, eu venho de domingo. Meu amado, presta atenção nisso. Não adianta estar no culto todos os dias, quarta, sexta e domingo, e não andar mais no Espírito. E não andar mais no Espírito. Eu estou na igreja todos os dias, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, mas a direção da minha vida é minha. Sabe por quê, Iago? Não se trata de igreja, prédio. Se trata de andar no Espírito. Se trata de andar no Espírito, Manu. Você vai até o final, você vai entender. Adianta começar bem e terminar mal? Porque a Bíblia diz que melhor é do que o quê? O início. A gente começa bem, mas não consegue terminar. Eu não sei você, mas eu perdi todas as guerras que eu entrei sem Jesus. Guerras que não era para mim colocar a minha mão, eu coloquei. Perdi. Não entre em nenhuma batalha sem Jesus. Pastor, eu vou ser feliz. Você vai, mas com Jesus. Pastor, eu quero fazer uma família, educar os meus filhos, eu quero ter um casamento saudável. Com Jesus. Alguma vez você leu na Bíblia que o povo de Deus, quem é povo de Deus aqui? Porque lá em Juízes também era povo de Deus, né? Eles conseguiram vencer uma batalha sem ser dirigido por Deus. Deus não entra em batalha de quem não entrega a sua vida para Ele, os teus caminhos para Ele. Saul sentou no trono, o púlpito maior de Israel, mas fracassou. Se tem uma coisa que eu morro de medo, é estar aqui e ser um fracassado. Estar aqui e Deus não está mais comigo. Não sei você, mas eu sinto medo disso. Conhece alguém na Bíblia tão cheio do Espírito Santo, Gil, como Sansão? Mas quem dirigia Sansão
mais Deus. Já ouviu falar do profeta Balaão? Oh, Balaão. Balaão gostava, ó. Você vai aguentar ouvir o que eu vou falar? Sério mesmo? Não basta ter carteirinha de crente. Vou falar de novo porque você não entendeu. Não basta ter carteirinha de crente. Você vai colocar isso na sua geladeira. É preciso andar no Espírito. Volte para o Espírito. Volte para o Espírito. Porque Deus manda dizer para a crente aqui nesta noite: até quando você vai triturar aquilo que eu te abençoei? Até quando você vai jogar na lata de lixo aquilo que você conseguiu com oração e lágrimas na minha presença? Até quando você vai triturar? Até quando? Eu não gosto de usar esta palavra, mas Deus vai dizer para pessoas aqui hoje: abandone a arrogância. Abandone a arrogância. Abandone o orgulho e volte para o Espírito. Não é como você quer, não é como você pensa, não é como você sonha, é como eu determinei para você. Davi no começo: o Senhor é meu pastor, mas agora em Crônicas 21, ele está falando: não. Pastor Maurício, as pessoas podem olhar para você e falar: essa família que o Senhor tem hoje é uma família muito linda, glória a Deus. E podem dizer: o Senhor é um homem de sorte, a senhora presbítera é uma mulher de sorte. Mas nunca foi sorte. Você precisa ter essa convicção. Muitos pensam, olham para você hoje, Letícia, para você, Priscila, e falam: foi sorte, mas não foi sorte, foi Deus, 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 sempre será Deus, sempre será Jesus. Porque sorte é coisa de homens. Poder e graça é coisa do céu. Eu não gosto nem de olhar foto de quando eu não andava no Espírito. Eu era um cacareco velho. O que é cacareco? Mas nem sei, essa coisa que não presta aí. Eu não tinha forma de gente e era vazio de Deus. Não gosto de ficar olhando foto. Crente é pai, mão esquerda. Eu era enjoado, confuseiro. Na quarta-feira o pastor falou que dava tiro no pé, né? Eu não tinha coragem de pegar revólver, mas eu era confuseiro, enjoado, arrumava confusão por qualquer coisa. Qualquer motivo eu estava aumentando a voz. Qualquer motivo, mas por quê? Porque eu não andava no Espírito. Conhece alguém assim? Se Deus revelar o nome, eu falo. Quem era Davi antes do óleo fresco? Você leu Bíblia, você lê. Quem era Davi, Ju? Fátima, quem era Davi antes do óleo fresco na cabeça dele? Davi fedia cocô de ovelha. Fedia tanto cocô de ovelha, Itamara, que nem na mesa da família ele sentava. Quem era Davi? Davi cresceu porque ele começou a adotar Deus como seu pastor. Davi chegou a derrubar e enfrentar o Golias, porque ele sabia que ele tinha um Deus que era o teu pastor. Ele mesmo falou: você está vindo contra espada, comigo com espada, com lança, mas eu vou contra você com quem? Ele não sentava na mesa, mas sentou no trono. Davi era um vencedor porque Deus era o seu pastor. O Senhor era o seu pastor. Não sei se você está entendendo. Paulo diz em Gálatas 5:23,
Gálatas 5, 25 e 26, ele diz assim, para quem anda no Espírito, jamais vai se curvar para o orgulho. Ele diz assim, ó: se vivermos no Espírito, andemos também no... Porque não adianta falar que vive no Espírito se não anda no Espírito. Ah, eu sou cheio do Espírito, pisou no meu pé, o baiano resolve. Ah, eu vivo no Espírito, mas mexeu no meu calo, eu tiro o tamanco. Pastor, se o tamanco da mulher eu pego o sapato e jogo. Não, ele disse aqui, se vivemos no Espírito, andemos também no... E ele diz no verso seguinte, não deixemos possuir de vanglória, arrogância, orgulho, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Deus está falando, não sei se é só para mim, mas Ele está falando para alguém aqui nesta noite. Volte a andar no Espírito, volte ao início de todas as coisas, volte. Ô Débora, sabe qual é a maior maluquice de um homem? É deixar de andar no Espírito para voltar a viver de contas. Porque se tem uma coisa que a gente é bom, é matemático. A gente quer fazer tudo calculadamente. Sim ou não? Sim ou não? A gente é tão calculador. Tem coisas que eu acho que deve virar. Que quando a gente andava no Espírito, a gente ia pegar um exame, ou fazer um exame, a gente orava. E quando o diagnóstico era, olha, apareceu um tumor, você falava, pode deixar porque eu ando no Espírito. Quem dirige a minha vida é Deus. Mas chegou um tempo que a gente está andando tanto na carne. Pode falar? Que quando a gente pega o exame, a gente vai no Dr. Google. Porque a gente não tem paciência de esperar. Você esqueceu que até você entregar o exame na mão do médico, se você estiver andando no Espírito, o doutor do céu pode fazer um milagre? Você não precisa ter medo do câncer. Você não precisa ter medo do desemprego. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, diácono, das pessoas que fazem reunião nas suas costas. Você não precisa ter medo. Você não precisa perder o sono por causa disso. Você não precisa perder a fome por causa disso. Há um pastor que cuida de você. Há um Deus que cuida da sua família. Volte a andar no Espírito e você vai ter um Deus cuidando de você, meu irmão. É Ele que prepara para você uma mesa quando os teus inimigos te perseguem. É Ele que prepara para você um passo verdejante quando as coisas faltam e fogem do teu controle. É Ele que desfaz todo o laço do passarinheiro quando os inimigos tentam te criar emboscada. É Ele. É Ele. E foi a falta, pastor Turineudo, de juízo de Davi. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde a carniça dos maiores. Ah, é o rei segundo o coração. Por quê? Você vai ver por que ele foi o rei segundo o coração, o homem segundo o coração. Ele pecava, ele errava, mas o arrependimento dele era extraordinário. Davi ficou orgulhoso. Davi via as mulheres cantando nas ruas. Saul matou tanto, mas Davi matou outro tanto. E Davi vai cometer o pior pecado da sua vida. Fica comigo que agora eu termino já. E é a chave da pregação. Davi cometeu o pior pecado da sua vida. Por causa do orgulho. Pastor, o pior pecado não foi com Betseba? Quem falou? Pior pecado, o pecado de Betseba, o adultério de Davi ali, morreu quantas pessoas?
Quantas pessoas morreu? Não, 2. Urias e o filho. O pecado mais conhecido é esse de Betseba. Mas o mais terrível foi esse. O mais sério foi esse. Sabe o que é o nosso erro, pastor? A gente pensa dentro da nossa loucura mental, que crente é doido mesmo. Mas a gente pensa que pecado sério diante de Deus é o adultério. Aí eu não trago meu esposo, o acesso está livre, Deus está comigo. Eu não vejo pornografia. Eu não fumo. Eu não bebo. Graças a Deus eu nunca matei ninguém. Mas o diabo faz com que você fique arrogante, egoísta. E isso leva você para o inferno. Porque leva você a tirar a mão de Deus e colocar a tua. É o orgulho que faz isso, não é o adultério. Porque muitas vezes o adultério faz com que a gente corra para onde? Para os pés de Jesus. Mas a arrogância e a falta de humildade nos afasta da presença de Deus, nos tira do caminho do Espírito, nos faz desistir de andar numa espiritualidade para andar numa carnalidade. Então é muito mais fácil o diabo fazer o que ele fez aqui. Ele incitou Davi a pegar uma calculadora, Juliana, dar na mão de Joabe e falar: conta o meu exército, porque eu quero saber quão poderoso eu sou. Que loucura, que loucura. Mas ele era rei, ele era famoso, ele era grande na terra. E ele falou: eu posso andar sem Deus agora. No capítulo 19, Tamara, Davi falou: eu acabei de vencer uma guerra, eu posso andar sem Deus agora. Eu posso vencer sem Deus, eu posso ir às guerras sem Deus. Eu posso. Vamos ler o verso 21, capítulo 21, 1 Crônicas. A gente leu no começo, lembra? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Que pecado tem aqui? No verso de número 1. Que pecado tem aqui? Me aponta um pecado. Tem algum? À nossa vista? Nenhum. Aqui não há um pecado. Porque o texto só diz que o Satanás se levantou. E quando ele se levanta, ele vai escolher alguém. Cuidado. Cuidado. No dia que ele se levanta na minha casa, ele pode escolher eu, ela ou um dos filhos. Agora basta eu dar lugar. Porque se eu der lugar, ele arrebenta. Ele se levantou e escolheu Davi. E ele conseguiu encontrar em Davi o quê? Uma pitada de orgulho. Estão comigo? Uma pitada de arrogância. O coração de Davi estava meio... E Davi falou assim: Cida, eu posso continuar daqui para frente sem Deus. Eu não preciso mais escrever salmos e dizer: Ele é o meu pastor e não me faltará. Não preciso. Sabe o que é lindo? Que para mim reconhecer que eu estou me tornando orgulhoso, ela tem que chegar e falar para mim, porque eu não consigo. Você consegue? A gente não consegue. É por isso que existe o espelho, que é as pessoas que estão em nossa volta. Porque às vezes tem uma caca no meu bigode e eu não consigo ver. Mas quem está no meu lado fala: amor, tem um negoção aí. Não é verdade? Você nunca viu um arrogante falar que ele é arrogante, um orgulhoso falar que ele é orgulhoso. E esse foi o pecado mais grave de Davi, porque Davi deixou Satanás entrar na mente e dizer: você é grande, cara. Cara,
Você é teólogo, Mauro. Você vai sentar para ouvir o diácono da igreja para quê, Mauro? Ah, Mauro. Mauro, para que você vai sentar, Mauro? Para ouvir, Mauro, a tiazinha do coque da oração na igreja, Mauro. Você é bacharel, você tem curso de hebraico, doutorado. Olha os diplomas que estão no teu escritório, Mauro. Olha as mensagens que você prega, Mauro. O diabo conseguiu colocar isso no coração do Davi. E Davi falou: eu sou mesmo. Joabe, pega a calculadora e vai, percorre Israel e faz a soma e vê quantos eu tenho no meu exército. Em particular, Duda, Davi estava dizendo assim: eu não preciso mais andar no espírito, agora eu vou andar na espada. O verso de número 2 é lindo, porque diz assim: e Davi disse a Joabe, ele é o chefe do sacerdote. Nós estamos lendo de novo. Vamos correr. Vão, levante um censo de Israel, desde Berseba até Dan. Tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Só que lá em Gênesis, presbítero, a única forma de você contar o exército pela palavra de Deus era se houvesse uma ameaça de guerra. Mas estava em paz Israel, não tinha ameaça nenhuma. Olha o que o diabo conseguiu colocar no coração do rei, cara. Não tem guerra, mas conte. Está tudo em paz, mas veja, numere o seu exército. Ah, mas Deus, não faça isso, cara. Você não está mais no espírito. Você não está andando mais no espírito. Você não está. Só que Davi era maluco, porque ele esqueceu que antes do pastor, antes de Deus, ele fedia o quê? Ele não tinha lugar nem na mesa da família, antes do pastor. Ele não era visto nem como filho na casa dele, antes do pastor. Antes do pastor, Davi jamais iria enfrentar o Golias. Mas agora Davi está orgulhoso, e tão orgulhoso que ele esqueceu que ele tinha, que foi conquistado no Espírito. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: a família que você tem hoje, para você parece que não vale nada, né? Mas você esqueceu que você conquistou ela quando você estava andando no Espírito. O ministério que Deus te deu, você conquistou ele quando era o momento que você mais orava, mais andava no Espírito, mais tinha reverência a Deus. No momento em que mais você declarava: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, é Ele que me guia, é Ele que me protege, é Ele que prepara para mim todas as coisas. Mas agora Davi está doido, Davi quer contar, Davi quer pegar uma trena, Davi quer pegar um metro, Davi quer pedir passos, Davi quer pegar uma calculadora e falar assim: olha, quantos eu tenho? O quão tão poderoso eu sou, Leandro. Davi está doido. Posso falar uma coisa? Quantos estão assim aqui? Quantos estão aqui nesta noite com este mesmo pensamento, deixando de andar no Espírito, deixando de reconhecer quem dirige a tua vida, para viver de contabilidade, para viver com caneta na mão, para viver com trena na mão, para viver com régua na mão? O quanto de dinheiro tem no bolso para realizar teu sonho? Não é que Deus não gosta de pessoas planejadas. Deus está querendo dizer: eu gosto de pessoas planejadas, mas antes volte a andar no Espírito. Volte a andar no Espírito. Volte a andar com os joelhos no chão. Abraão, quando você tira o joelho do chão, você anda pelos teus próprios pensamentos. E isso é ser maluco, isso é loucura, Nana.
Quando você se esfria espiritualmente, você não percebe, mas você deixa, você começa a andar pela força do teu braço. Você começa a fazer as coisas segundo você pensa. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Aonde você chegou, você não chegou carnalmente. Foi vivendo no Espírito. Pastor, a crise chegou lá em casa. Eu fui conversar com o irmão não pôde fazer nada por mim. Volte a andar no Espírito e vai falar com Deus. Fala com Deus. Olha o verso 3. Então Joabe disse, meu Deus, isso aqui é muito forte. Então Joabe disse, que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes. No entanto, meu rei e Senhor, não são todos eles servos de meu Senhor? Não são todos? Por que meu Senhor requer isso? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Meu irmão, não sei se você percebeu, mas essa atitude de Davi foi tão maluca, pastora Conceição, tão insana, tão louca, que quem conhece um pouquinho da história de Joabe, sabe que Joabe era um endemoniado. Quem já leu um pouquinho sobre a história de Joabe, sabe que Joabe não tinha os parafusos no lugar, sabe que Joabe não era muito crente, meu irmão. Joabe carregava dentro dele a capetolândia. Tinha uma legião de capeta dentro de Joabe. E o que eu vejo nesse texto, cara, é incrível. Porque Joabe era o tipo do camarada que não vem para a igreja. Bruna, Joabe era o tipo de camarada que não vinha para a igreja, que não ia para a igreja. Mas quando via um crente fazendo bobagem, ele falava, cara, você não vai na migração? Quando via um crente fazendo bobagem, cara, você não canta no louvor? Não é você que está de cesta no discipulado? Joabe era esse tipo de gente que tomava toda no boteco, mas quando via um crente andando na carne e falava para ele, cara, o que você está fazendo? Que loucura é essa? Joabe era esse tipo de pessoa. Porque é assim, meu irmão, quando você deixa Satanás entrar na tua mente e plantar em você um sentimento de orgulho, por amor a você, Deus vai usar até os bêbados para falar com você. Ele vai usar até o macumbeiro. Ele vai usar quem você menos espera. E foi isso que Joabe disse, meu rei, meu Senhor, esse exército é todo seu, porque o Senhor vai trazer um mal agora para esse povo. Mas a Bíblia diz que quem prevaleceu? A vontade do rei. Por quê? Porque o rei estava orgulhoso. E quando a gente está orgulhoso, a gente não ouve conselhos, a gente não ouve o cônjuge, a gente não ouve os filhos, a gente não ouve o pastor, a gente não ouve o líder, a gente só ouve o nosso próprio desejo, a gente só quer realizar o desejo da nossa carne. Mas Deus está mandando te falar nesta noite, para de ser maluco, para de ser louco, volte a andar no Espírito, volte a andar no Espírito. A gente não percebe, mas a nossa sanidade, a nossa loucura está levando muitas pessoas que nós amamos ao fracasso. A Bíblia diz que 70 mil homens morreram por causa da loucura de Davi. Por isso eu disse que é o pecado mais grave de Davi. 70 mil homens morreram por causa do orgulho de Davi. Verso 7, põe aí, Brian. Olha o texto diz: e tudo isso desagradou, e por isso ele castigou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa acontecendo na tua vida que você está falando, é o capeta. Porque se Deus não castigar, você não volta para a posição. Vou te falar um negócio.
Se Deus não incendiar a sua Samaria, você não vai para os confins da terra. Se Deus não permitir que a perseguição chegue no teu casamento, toque na sua saúde, você não sai desse estado orgulhoso. Você continua olhando para os tornozelos ao invés de olhar para o céu. O texto diz que o que Davi fez desagradou a Deus, mas como Deus amava tanto a Davi, falou: eu vou castigar agora o povo. Eu vou castigar filho, eu vou castigar os vizinhos, eu vou castigar essa gente toda, porque eu quero olhar para a cara dele e ele começar a olhar: o que eu posso fazer por este povo? Só que Deus não vai permitir. Essa palavra que eu estou trazendo aqui não é Deus querendo humilhar eu, nem você. É Deus falando: eu não vou permitir com que você continue com esse coraçãozinho seu orgulhoso, porque você está numa posição que eu não coloquei você. Você está achando que está abafando, mas não é isso que eu quero para você. Você não adora mais, você não cultua mais, você não consegue ouvir mais ninguém. Às vezes eu mando uma mulher que tem uma saia comprida, que faz um coque no cabelo, mas está carregando uma palavra minha, e você não consegue mais ouvir. Davi, depois de tantas experiências com Deus, ele consegue tirar o controle das mãos de Deus e falar: eu decido sozinho. E Deus não vai permitir você fazer isso.